buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas qual que é o princípio? Você reconhece Jesus como realmente seu Salvador? Aí você fala, sim, pastor. Aí eu te faço a segunda pergunta. Será que Jesus está sendo prioridade na sua vida? Será que você está colocando Jesus como mais importante? Ou você está colocando as suas satisfações, você está colocando amizades, você está colocando prazeres, projetos, propósitos antes do que Jesus? Infelizmente, às vezes acontece comigo, com você, que a nossa vida é tão corrida, e às vezes sem querer nós começamos a colocar o que em primeiro lugar? Os nossos projetos, os nossos anseios, as nossas necessidades, os nossos sonhos, e colocamos quem em segundo plano? O reino de Deus. Mas preste atenção numa coisa: buscar o reino dos céus e a tua justiça é em primeiro, e o que é acrescentado? As demais coisas, igreja. Mas às vezes nós fazemos o quê? Nós invertemos o ensinamento. Nós colocamos o que em primeiro lugar? O acréscimo. E colocamos quem em segundo lugar? O reino de Deus. Você acha que se nós fizermos isso, nós vamos alcançar as bênçãos de Deus? Infelizmente não. Não é porque você é má, não é porque você é mau, não é porque você não é um homem ou uma mulher de Deus, mas é porque você não está seguindo a instrução. Você não está seguindo o ensinamento do Evangelho do Senhor. O Senhor não tem compromisso com você, comigo. O Senhor tem compromisso com a palavra dele. Você acha que eu e você merece alguma coisa? A gente não merece nada, porque nós somos pecadores e continuamente pecamos. Mas quando a gente vive essa palavra, a graça do Senhor se manifesta na nossa vida. Eu e você mereceríamos o pior, mas a graça do Senhor é a causa de eu e você não sermos consumidos. Mas a partir do momento que eu e você o priorizamos, colocamos o Senhor como a primícia da nossa vida, colocamos o Senhor como algo mais valoroso. Vamos colocar, quando você tem uma consulta marcada num exame que é muito difícil para fazer. Por exemplo, a minha mãe foi fazer hoje, um check-up, um exame de tireoide. Esse exame demorou quanto tempo? Sabe nem quanto tempo. O exame ela fez pelo Sistema Único de Saúde, que ela passa lá no postinho, eles marcam para você, a gente é só, eu não sei quando que te chama. Você quando esqueceu te chama. Você quando está esperando te chama. Mas quando você desiste, aí te ligam lá. Aí vamos colocar. Chamou ela para fazer esse exame. O que ela fez? Chegou na hora, ela estava lá a primeira. Por quê? Porque era importante. Porque aquilo era uma prioridade para ela. E ela se organizou, ela se preparou para estar lá. Por quê? Era importante. E assim também tem que ser a minha e a sua vida com Deus. Nós temos que não só falar que é importante, mas nós temos que agir como se fosse importante, priorizando o nosso momento de oração. Eu estava conversando com o irmão Alessandro. Eu sempre acordo 7 horas da manhã para fazer meu devocional. Eu tenho que sair, eu poderia acordar 8 horas para sair 8h30. Mas eu levanto às 4 horas da manhã. Ela não sabe, mas eu levanto todo dia às 4 horas da manhã
Nem se for para ficar 5 minutinhos de joelho. Levanto, oro e ó, caiu de novo. E 7 horas. Por quê? Porque eu não posso somente falar para vocês, mas eu tenho que demonstrar para Deus a importância que Ele tem para mim. E aí, 4 horas da manhã, eu estou lá orando por você, pelo Lucas, estou orando pela minha mãe, pela minha família, pelo Alessandro, que entrou já agora na oração, pela sua casa. Estou orando por vocês. E aí, quando chega às 7 horas da manhã, estou de fé de novo. Quando dia de segunda, a gente vai para a casa de recuperação. Aí eu vou para o consultório em 1 hora mais cedo, para mim poder sair às 6 para ir para a casa de recuperação. Eu acordo mais cedo ainda para orar e ler a palavra. Por quê? Porque começa com essas pequenas falhas de você não orar mais antes, de você não ler mais uma palavra. Começa, sabe, com umas besteirinhas que você vai perdendo a prioridade. E aí chega uma hora que você se afasta da presença de Deus. Mas não é porque você é ruim, não é porque você não acredita em Deus, é porque você, infelizmente, já não colocou mais Jesus em primeiro plano. Qualquer coisa tem mais importância e tem prioridade do que o Senhor. E quando eu e você fazemos isso, você não vai receber as bênçãos de Deus. Mas pastor, você está falando que eu não vou receber? Eu estou te ensinando. Porque é muito bonitinho eu chegar aqui, ó, você está vindo na igreja hoje, então as bênçãos de Deus vão chegar. Mas será que é isso que vai acontecer? Será que você está fazendo como a palavra está ensinando? Porque, por exemplo, eu sou dentista. Você chega lá e eu passo uma medicação para você. Antes de uma cirurgia complexa, eu passo um antibiótico, que é a amoxicilina, que a pessoa toma alguns comprimidos 1 hora antes e toma a medicação de corticoide, dexametasona. Ela toma essas medicações para evitar infecção no processo operatório, pós-operatório, e até algum problema em relação a infecções. E eu dou dexametasona para evitar edema da face e dores pós-operatórias. Aí vamos colocar que você não toma. Eu te passei a instrução. E se você não tomar a medicação, pode suceder o quê? Complicações pós-operatórias. Por quê? Porque você não seguiu a minha orientação. A culpa será minha? Não. A culpa é sua, de não dar ouvidos a quem tem a instrução. E assim também é a palavra de Deus. Não existe mágica. Não existe algo que eu vou te dar e vai resolver. Para você ser abençoado por Deus, para você ser abençoada por Deus, você precisa ser obediente à palavra de Deus. E no momento que você começa a ser obediente à palavra de Deus, as bênçãos do Senhor começam a vir na tua vida. Ao seu tempo, as bênçãos do Senhor virá. E eu não tinha preparado para dar esse exemplo, mas se o Senhor me colocou é porque Ele está falando conosco e dizendo. E Ele te faz uma pergunta e você não precisa responder. Será que Jesus é o primeiro na sua vida? Será que Jesus é a prioridade na sua vida? Ou os acréscimos são prioridade? Se porventura você me fala assim hoje, pastor Yuri, infelizmente, hoje Jesus não está sendo a minha prioridade. Eu te chamo hoje para você fazer Jesus a sua prioridade. Eu te chamo hoje, não importa o que você vai ter que deixar, ou vai ter que fazer, ou o que vai ter que acontecer. Jesus precisa ser a sua prioridade. E no dia que você fazer Jesus a tua prioridade, a promessa de Deus vai vir sobre a tua vida. A palavra do Senhor declara: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e
todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe aquele emprego que você deseja? Deus vai te entregar. Sabe aquela conversão do parente? Deus vai te entregar. Sabe aquela porta que você espera? Deus vai te entregar. Sabe aquela cura que você deseja? Deus vai te entregar. Sabe aquele sonho que está no papel? Vai sair e Deus vai te entregar, porque Ele é a sua prioridade. E é isso que eu e você temos que ter dentro do nosso coração. E se você fazer isso, não é promessa do pastor Yuri. Eu não posso fazer nada por você. E qualquer que seja o pastor, o líder, que fala que pode fazer, está mentindo. Porque nós não temos o poder de mudar a sua história. Mas o Deus que eu estou apresentando, Ele pode. O Deus que eu estou apresentando, faz. Ele é. E o Senhor está tocando muito forte no meu coração. Eu tinha preparado outras coisas para pregar, mas Ele está dizendo: o que falta para eu agir na tua vida, o que falta para eu te honrar, o que falta para eu mudar a sua história, é você começar a priorizar a minha obra, o meu evangelho, priorizar a tua salvação, priorizar a minha vida com Deus. Só está faltando isso. E no dia que você colocar Jesus como sua primícia, você vai contar o seu testemunho em nome de Jesus. E a palavra, como nós lemos, continua dizendo no versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Eita! Olha a pergunta que Jesus fez para os discípulos, e hoje eu faço para você. Vou fazer a pergunta e você pensa: o que Jesus é para você? Pensa. O que realmente Jesus é para você? Pedro respondeu assim, no versículo número 16: respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas tem muitas pessoas que, quando eu fiz essa pergunta, creem que Jesus é aquele que vai abrir uma porta de emprego. Tem pessoas que, quando eu faço essa pergunta, quem é Jesus para você? Jesus é a pessoa que pode me curar. Jesus é a pessoa que pode restaurar o meu familiar. Jesus é a pessoa que pode me dar um bom casamento. Jesus é algo que eu preciso. Muitos veem Jesus como algo que ela precisa. Mas olha a resposta que Jesus disse. Olha a resposta que Pedro declarou: Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Salvador da minha alma, tu és o enviado de Deus, tu és o Messias, aquele que veio salvar a humanidade. Jesus pode te curar, Jesus pode abrir a porta, Jesus pode converter o seu familiar, mas Jesus não é isso, e você não tem que vir na igreja vendo Jesus dessa forma. Mas Jesus é o enviado de Deus para te entregar a salvação da tua alma. Jesus é o enviado de Deus para te purificar dos seus pecados. Jesus é o enviado de Deus para te tirar do inferno, que é o seu resultado, e te entregar a salvação. Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Jesus é isso. Mas aí eu volto para o ensinamento anterior. Quando você busca o reino de Deus, Jesus te entrega tudo. Muitas vezes você vem focado no que você precisa, mas será que você já fez a oração: Senhor, eu preciso da minha salvação? Será que você já fez a oração: Senhor, tira de mim
as minhas falhas, os meus pecados? Será que você está orando por tantas coisas e realmente está buscando pela tua espiritualidade, a salvação da tua alma? Às vezes a gente precisa de tantas coisas que a gente se esquece que Jesus não é um curadeiro, que Jesus não é um banco que vai fazer um empréstimo. Jesus não é aquele coach que vai te ajudar a ter um bom relacionamento. Jesus é o Salvador da humanidade, que veio para te limpar dos seus pecados, que veio para você andar na presença dele, em pureza de coração, que veio para você ser um morador do reino dos céus. O projeto, o propósito de Jesus, de tudo, é fazer que você entre no reino dos céus. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu não gosto de louvor, eu não gosto de igreja de crente, eu não gosto de orar, eu não gosto de ficar lendo a palavra, eu não gosto de ir para o culto, eu acho chato. Aí eu te faço uma pergunta: no reino do céu, sabe o que vai ter? No reino do céu vai ter adoração. No reino de Deus vai ter oração, que é falar com Deus. No reino de Deus vai ter que andar segundo a lei de Deus. Tudo que o povo não quer viver aqui vai ser no reino dos céus. Se você não quer andar como andaria no céu, tem como você entrar no céu? Se você não gosta de orar, se você não gosta de ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, se você não gosta de louvor nem de louvar, se você não gosta, não tem prazer de ir para o culto, o que você vai fazer no céu? Como que você poderá entrar no céu se você não gosta de nada que vai ser feito no céu? Sabe o que a terra é? É um preparo para você entrar no céu. Sabe o que a terra serve? Para você se moldar para entrar no céu. Você falar como fala no céu. Você está preparado para adorar no céu. Você ter comunhão, relacionamento para conversar com Deus. A terra é um preparo para você entrar no céu. Mas se aqui na terra você não muda a forma de falar, você não muda a forma de se comportar, você não tem oração, não consegue orar. No momento da oração não consegue orar. No momento do louvor não louva. Você não faz nada. Então será que quando chegar o dia de entrar no céu você vai estar preparado? Igreja, a igreja, a terra serve para nos preparar. Se você estiver dentro de uma igreja e não houver mudança, alguma coisa está errada. Se você ficar tempos e tempos e tempos na igreja e você não conseguir orar, você não conseguir louvar, você não mudar a forma de falar, não mudar a conduta, não ser uma pessoa mais bondosa, misericordiosa, acontecer alguma coisa, então você não está dentro da igreja. O corpo está dentro, mas a cabeça está fora. E quantos são os cristãos que estão todo dia na igreja, mas só está o corpo? Porque a cabeça está no trabalho, está que tem que fazer a comida, está que no sábado eu vou viajar, está que eu tenho conta para pagar, está que meu marido não presta, está um monte de coisa. Mas não está fazendo o quê? Dando ouvidos à voz do Senhor. É uma palavra que às vezes é um pouquinho dura, mas o Senhor está falando: se você aprender isso, se você receber isso, essa palavra vai mudar a tua vida. Essa palavra vai trazer bênçãos para você. Essa palavra vai trazer restauração. Esses dias eu estava dando um exemplo de uma pessoa. Se eu desse, por exemplo, R$1 milhão para vamos colocar, um jovem de 21 anos descabeçado, o que ele ia fazer com esse dinheiro? Ele ia torrar em menos de um mês com besteirada, não ia? Aquele R$1 milhão ia mudar a vida dele? Mas
pastor, é muito dinheiro. Mas aquele 1 milhão ia mudar a vida dele? Não ia. Por quê? Não é o dinheiro, não é o casamento, não são as coisas de fora que nos mudam, mas é o que está dentro que muda e o exterior muda. Não adianta eu dar dinheiro para uma pessoa que não sabe administrar o dinheiro. Vou dar um exemplo claro. Se você comprar uma boa casa, um bom condomínio, menos de 500 mil não é. Imagine só a pessoa deslumbrada. Não, eu quero um condomínio. Compra uma casa lá de 500 mil. Sabe quanto que é os móveis? Aí ela vai lá montar. Vai deixar linda. Sabe quanto que é o condomínio? R$1.000. Sabe a despesa para fazer a manutenção da casa? Ela gastou todo o dinheiro. Sabe o que vai acontecer com ela? Ser despejada e vender a casa. Por quê? Porque não adianta dar bênçãos, não adianta dar coisas para pessoas que não sabem administrar, que não têm condição de administrar. E é isso que Deus está falando para você. Está falando para mim. Que tem coisas que você está pedindo, mas Ele não pode te entregar, porque você não tem maturidade, não tem espiritualidade, não tem o que é necessário para receber. Quantas são as pessoas que recebem a bênção e já não vêm nessa igreja? Quantas são as pessoas que recebem uma cura e somem? Porque elas não estavam preparadas. Elas viam Jesus como aquelas pessoas. Viam Jesus como um curandeiro. Viam Jesus como só um gênio da lâmpada mágica que ia abrir uma porta. Mas existe um ditado. Você prefere a vara ou peixe? O que muitos querem hoje? O peixe. Mas quando você pega o peixe e come, o que no outro dia dá? Fome de novo. Jesus, Ele não quer te dar um peixe. Jesus, Ele quer te dar uma vara para você todos os dias viver na bênção. Jesus não quer só que você tenha uma porta aberta, mas Jesus quer que você vive uma vida próspera, com uma vida abençoada financeira. Jesus não quer somente que cure a sua saúde. Jesus quer te dar saúde. Jesus não quer somente que liberte o seu filho de uma droga ou de uma coisinha. Jesus quer que fazer o seu filho um cristão. Jesus não faz nada pela metade, mas quando Jesus opera, Ele opera por completo. E é isso que Ele está falando. Se está demorando, acalma o teu coração, porque a boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel para concluir em nome de Jesus. Ele está dizendo, fique em paz. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está aparando as arestas. Às vezes, sabe por que nós estamos sofrendo? Porque está sendo uma ferramenta de Deus para nos impulsionar ao buscar. Está sendo uma ferramenta de Deus para nos levar mais próximo do Senhor. O Senhor, na palavra dele, declara que antes de Davi matar Golias, Davi teve um preparo. Davi primeiro matou um lobo. Davi matou um urso. Davi matou um leão. Aí você fala, misericórdia, só vinha problema na vida de Davi. Davi estava lá pastoreando a ovelhinha e vinha um urso. Davi estava lá pastoreando uma ovelhinha e vinha um leão. Às vezes é assim a tua vida. Você está ali caminhando direitinho, aí vem uma prova. Aí você resolve aquela prova. Aí você está caminhando, vem outra luta. Mas olha só, presta atenção no que o Espírito Santo está falando para você. Davi matou o leão. Davi matou o urso. Depois veio quem? Golias. Ninguém podia combater Golias, mas quem estava preparado para matar Golias? O rei Saul disse para ele, você não pode, você é um jovem. Sabe o que Davi disse? Deus já me
me preparou, você nem sabe, eu já matei um leão, eu já matei um urso. Quem é esse incircunciso filisteu? Se Deus me deu vitória contra aquele leão, contra aquele urso, eu creio que Deus vai me dar vitória no dia de hoje. O Senhor está falando, sabe, aquelas provas que você venceu vão te dar credibilidade e confiança para matar Golias. E logo após que Davi matou Golias, o que aconteceu? O rei o honrou. Ele recebeu tudo de bom e de melhor, porque ele matou Golias que ninguém podia matar. O Senhor está falando para mim e para você, vai chegar uma prova, vai chegar uma luta, mas quando você vencer essa luta que você está passando, vai vir galardão. Quando você passar por esse deserto, vai chegar o manancial. Quando você passar por essa prova, você vai receber a honra de Deus. Então não desanima dessa luta, não desiste de lutar, não fique cabisbaixo, mas permaneça confiante, porque o Deus que te chamou, Ele é contigo, Ele te capacitou, e Ele não nos dá uma prova maior do que nós podemos suportar. Às vezes você chega, algumas pessoas chegam e falam, pastor, eu já não suporto mais. Chega, pastor, eu já não aguento mais. Pastor, eu não tenho condição mais de lutar. Olha o que o Senhor te diz hoje. Ele nunca te dá uma prova, uma luta, um fardo maior do que você pode suportar. Sabe isso que você está passando e vivendo? Você pode vencer. E você não só pode, mas você vai vencer. Sabe essa luta que está sendo cansativa, está fadigando, está doendo, está trazendo angústia? Você pode vencer. Por que eu falo você pode vencer? Porque vai depender de você. Se na prova você vai crer no Deus que você serve e continuar orando, buscando, clamando, ou se você no meio da prova vai desanimar e vai desistir. E eu finalizo essa palavra relatando essa parábola. A Bíblia relata sobre um juiz iníquo. Existia uma viúva que gostaria que o juiz julgasse a causa dela. E ela foi até aquele juiz, batia na porta assim: juiz, julgue a minha causa. E o juiz julgava? Não. Aí ela voltava para casa no outro dia de manhãzinha, ela: juiz, julgue a minha causa. O juiz julgava? Ela voltava para casa e no outro dia: juiz, julga a minha causa. E certo dia, o juiz consigo disse: para que essa mulher pare de me importunar, eu vou julgar a causa dela. Por que o Senhor nos trouxe essa parábola? Para nos dizer isso, que nós devemos perseverar na nossa oração. Nós devemos perseverar nas nossas batalhas, na nossa luta. Não podemos desanimar, não podemos retroceder, não podemos parar. Nós temos que continuar. E logo após Jesus contar essa parábola, ele disse: se um juiz mau, que não temia Deus e não temia ninguém, julgou a causa daquela viúva, será que o Deus que está no céu não ouvirá e não julgará as nossas causas, não ouvirá a nossa oração? Breve o Senhor se levantará e ouvirá as nossas orações em nome de Jesus.
Mas enquanto o Senhor não se levantar na tua vida, enquanto o Senhor não mudar a sua sorte, enquanto o Senhor não restaurar a tua sorte, continua orando, continua crendo, continua perseverando, porque vai chegar o dia em que o Senhor se levantará em meu e o seu favor, em nome de Jesus. Amém? Então fique com essa palavra. Priorize o reino de Deus, o reino dos céus. Priorize a tua salvação. Não deixe ela em segundo plano. Se você fazer isso, tudo o que você precisa vai ser acrescentado em nome de Jesus. Se coloque de pé neste momento. Se coloque de pé diante da presença do Senhor. E você vai dizer: Pai, perdoa-me, Senhor, pelos momentos, pelos dias que eu coloquei o Senhor em segundo plano. Perdoa-me, Senhor, pelos momentos e pelos dias que eu fiz, Senhor, as coisas desse mundo mais importante do que o teu reino, do que a minha salvação, do que a minha vida com Deus. Faz uma aliança com Deus aí no seu lugar. Faz uma aliança falando: meu Pai, eu vou colocar o Senhor como prioridade na minha vida. Antes de eu tomar qualquer atitude, eu vou orar pedindo a tua direção. Antes, Senhor, de eu levantar, eu vou orar. Antes de eu fazer qualquer coisa, o Senhor vai ser a minha prioridade. Eu vou colocar o Senhor como prioridade na minha semana, no meu dia. Eu vou priorizar, meu Pai, fazer a tua obra, buscar o Senhor. Eu vou priorizar vir na tua igreja, Senhor. Eu vou colocar o Senhor como prioridade em primeiro plano. E eu te peço, meu Pai, se essa pessoa hoje colocar o Senhor em primeiro plano, como prioridade, entrega o acréscimo na vida dela. O que ela precisa, entrega. Entrega o que ela busca, entrega o que ela necessita. Porque nós não vivemos mediante a ideais de homens, mas nós cremos na tua palavra. E a tua palavra diz: buscar o reino de Deus e a tua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, em nome do